Olá, oitavo ano. Aqui é a professora Iris e esse vídeo é sobre a ascensão da China no cenário internacional. Com relação aos seus aspectos gerais, a China está localizada na Ásia Oriental, é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, fica atrás apenas da Rússia e do Canadá, e é o país mais populoso do planeta. Tem mais de 1,4 bilhão de habitantes. Como vocês podem observar nesse gráfico, oitavo ano, que é o gráfico da porcentagem da população mundial, a China está em primeiro lugar, a Índia está em segundo em porcentagem da população mundial, depois nos Estados Unidos e em quarto lugar a Indonésia. Esse gráfico é de 2017. Até a Indonésia, atualmente continua a mesma coisa. A China é a maior população do planeta, a Índia vem em segundo lugar, o terceiro são os Estados Unidos e a Indonésia é o quarto. Só que o Brasil e o Paquistão trocaram de lugar. O Brasil hoje é a sexta maior população do mundo e o Paquistão é a quinta. O Paquistão tem cerca de 216 milhões de habitantes e o Brasil tem aproximadamente 211 milhões, segundo o IBGE. Meninos, é importante a gente saber que a China possui milênios e milênios de história, certo? É por isso que a gente diz que é uma cultura milenar. Ela abriga uma população gigantesca, como a gente mencionou anteriormente, e é formada por povos com diferenças culturais, às vezes significativas. É uma nação de riquíssima história e riquíssima tradição. Isso tem que ficar bem claro. E uma coisa é muito curiosa com relação à China, certo? Muito se fala que existem duas Chinas. Existe a República Popular da China, que também é chamada de China continental, que se enquadra na classificação de terceiro maior país do mundo, e tem Pequim como sua capital, e é a China comunista. E existe a República da China, que ao contrário da outra, não é continental, é insular e é conhecida como Taiwan. A sua capital é Taipei, certo? E é muito interessante isso porque o que acontece entre a China continental e Taiwan é algo que teve vários capítulos no passado, certo? Coisas foram acontecendo ao longo do tempo que repercutem até hoje entre essas duas Chinas. Na primeira metade do século XX, oitavo ano, havia forças nacionalistas e forças socialistas na China. E aí os socialistas, em um determinado momento, conseguiram se impor sobre os nacionalistas. E esses nacionalistas tiveram que fugir. E eles fugiram para Taiwan. E aí o que aconteceu é que o nome oficial de Taiwan foi colocado República da China e o continente ficou como a República Popular da China. E ambos, atualmente, reivindicam representar toda a China. Existe lá um entendimento de, abre aspas, uma China apenas, fecha aspas. E o que é isso? A China comunista diz que ela é a verdadeira China e Taiwan reivindica que não, eles são os legítimos. E aí, a maioria dos países que reconhece um, não reconhece o outro. A maioria dos países reconhece a China continental, que a gente chama de China comunista, como sendo a verdadeira China. É o parceiro comercial mais importante de vários países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Mas aí o que acontece é que há países que mantêm relações com Taiwan. E isso não agrada à China comunista de forma alguma. Vocês querem um exemplo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos pressionam para que Taiwan seja incluída na ONU e na OMS. É como se eles colocassem mais lenha na fogueira dessa briga entre a República Popular da China e a República da China. E ambas adotam essa política de uma China apenas. Cada uma reivindica para si a legitimidade de ser a verdadeira China. Sabendo disso, vamos mencionar alguns aspectos históricos sobre a China. Eu vou falar apenas da história recente, porque como a gente mencionou, ela é uma cultura milenar, não tem como a gente abordar várias dinastias aqui nesse encontro. Então eu vou falar apenas da história recente da China. Oitavo, desde o século XIX, várias nações imperialistas tinham a intenção de fatiar a China, de consolidar a sua influência lá.
A China, com seu vastíssimo território e com todos os recursos naturais que tinha, ela era um atrativo incrível para essas nações imperialistas. Então, quais eram as nações que tinham interesse no território chinês? A gente pode citar o Japão, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a França, os Estados Unidos. E aí, em 1905, acontece uma coisa bem interessante. Esse belo rapaz que vocês podem ver, chamado Sun Yat-sen, eu não sei falar chinês, então talvez eu esteja falando o nome dele errado, mas é esse bonito aqui. Ele, em 1905, funda o chamado Partido Nacionalista, que ficou mais conhecido como Kuomintang. E por que que isso é importante? Porque o Kuomintang, ele propunha, ele tinha como objetivo diminuir a influência das nações imperialistas na China. Tinha muita gente interessada, tinha muita gente querendo explorar. A China estava sendo fatiada pelos interesses dos imperialistas. A gente precisa defender o nosso território, o nosso povo, o que a China representa. E aí, esse rapaz teve a ideia de fundar esse partido. Eles queriam o fim da dominação estrangeira na China. Era como se fosse a política da China para os chineses, E o Kuomintang conseguiu tomar o poder lá no começo do século XX. E os nacionalistas, vão ficar no poder de 1912, que foi o ano em que o Titanic afundou, só para informação, até 1949. E o que é que aconteceu em 1949? Que os nacionalistas, o pessoal que defendia a nação chinesa, o que foi que aconteceu para eles perderem espaço? Lá em 1949, essa beldade aqui, chamado Mao Tse-tung, toma o poder. Ele era o representante dos socialistas chineses. Então, os nacionalistas tiveram que fugir, porque os socialistas estavam chegando para tomar o pedaço. O Mao Tse-tung é um dos fundadores do Partido Comunista Chinês. Então, eles, os revolucionários, proclamam a República Popular da China, que vai ser liderada por ele, pelo Mao Tse-tung. E aí, galera, os nacionalistas vão fugir justamente para Taiwan. E lá eles vão fundar a República da China, como nós falamos anteriormente. O governo do Mao Tse-tung vai de 1949 a 1976, que é o ano em que ele morre. E aí, meninos, quem vai assumir o poder naquela China, a partir de 1976, é uma ala reformista do Partido Comunista Chinês. E eles vão dar início a uma série de reformas que tornariam a China uma potência econômica. E que reformas foram essas, o 8º ano? A gente pode citar algumas. Eles passaram por um verdadeiro desenvolvimento industrial, houve modernização da agricultura, houve investimentos maciços em educação, em ciência e em tecnologia, investimentos nas forças armadas. E aí a gente pode dizer que, após a era Mao Tse-tung, a China começa o seu processo de abertura econômica. Ela era muito fechada, era um país socialista muito fechado para o mundo, mas a partir de 1976, ela vai começar a se tornar uma economia socialista de mercado. E o que significa esse socialismo de mercado? Significa que a China permite que o capital estrangeiro entre. Ela permite a iniciativa privada. Só que o Estado, com E maiúsculo, é o centro. O Estado chinês é quem dita as regras. O Estado chinês intervém fortemente na economia da China. É o Estado que manda. E há uma centralização política, ou seja, o poder político é exercido pelo Partido Comunista Chinês. Por isso que se diz que a China é monopartidarista, ou seja, há um único partido que manda, há um único partido que importa, que é o Partido Comunista Chinês. E isso, crianças, está diretamente relacionado com a diminuição da democracia e da liberdade de expressão. A gente tem que deixar bem claro que a China não é uma nação democrática. A China não funciona da mesma forma que as nações do Ocidente funcionam, por exemplo. Então a gente tem que sair da casinha e tem que parar de pensar que todo mundo vai se comportar como os países democráticos do planeta. Não é assim no mundo plural. E a China tem as suas peculiaridades, tem as suas particularidades. E aí eu quero convidar vocês a refletir criticamente. Há nações que se dizem democráticas, há nações ocidentais que se entendem democráticas, mas que apresentam vários aspectos de autoritarismo.
E eu quero que vocês reflitam sobre isso. Vejam o que aconteceu recentemente com o TikTok, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos levantam a bandeira de maior democracia do mundo, mas proibiu o TikTok lá. Né? O Brasil precisa ser colocado também. A gente precisa entender o que é autoritarismo, o que é ameaça à democracia, e nós precisamos refletir sobre o nosso país. Não adianta a gente ser hipócrita e pensar na China ou na Venezuela ou em qualquer outro país que for e a gente não conseguir enxergar um palmo à frente do nariz e não entender a nossa própria nação. Então reflitam sobre isso. Depois de refletir, meninos, a gente pode se perguntar: será a China a potência econômica do século XXI? Será que essa nação vai se tornar referência cultural e referência econômica nas próximas décadas? O que a gente pode dizer é que as reformas econômicas que foram implantadas a partir de 1976 alteraram profundamente aquele país. A China teve a inteligência de navegar pelas melhores águas, né? Ela queria crescer, ela tinha um projeto muito claro de crescimento. E ela começou a abrir o seu mercado e fez alianças, inclusive, com os Estados Unidos. Né? O pensamento era mais ou menos assim: não é porque a gente é socialista que a gente não possa se beneficiar com os capitalistas. E aí, nas últimas décadas, a China apresentou índices de crescimento assustadores e ela alcançou o posto de segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Ora, meninos, a China investiu pesado em educação, ciência e tecnologia. Ela é riquíssima em recursos naturais em seu território, fez investimentos maciços em infraestrutura, ela tem um imenso mercado consumidor e uma mão de obra abundante, né? A gente está falando do país mais populoso do mundo. E, além disso, essa mão de obra não é tão qualificada quanto a de outros países com economia sólida. É uma mão de obra barata. E todas essas coisas juntas, dentre outras coisas, acabaram transformando a China num paraíso de crescimento econômico. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa, oitavo ano. Não é o tema desse nosso encontro, por isso eu não vou explicar. Mas eu quero que vocês anotem e pesquisem qual a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. São duas coisas distintas e eu quero que vocês saibam o que é cada uma delas. Eu acabei de mencionar que a China se tornou um verdadeiro paraíso para o crescimento econômico. Eu não usei a palavra desenvolvimento, certo? Pesquisem mais a respeito. E aí, só para vocês terem uma ideia, a China é o maior exportador mundial de mercadorias. A China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. É o maior parceiro comercial da Argentina. É o maior parceiro comercial do Mercosul. E se eu fosse ficar falando aqui, eu falaria de inúmeros países. Ela é o maior parceiro comercial de um monte de nações. Resumindo, a China não está de brincadeira, meninos. Eles têm um projeto econômico muito bem estruturado, muito bem desenhado, e eles estão caminhando para cumprir os seus objetivos. E só para a gente encerrar, eu quero trazer para vocês essa informação. A China tinha registrado, meninos, um verdadeiro tombo da sua economia lá no primeiro trimestre desse ano, cerca de 10%, por causa da pandemia do novo coronavírus. Então, a economia da China retrocedeu cerca de 10%. Agora, os estudos mais recentes apontam que os países mais ricos do mundo sofreram e vão sofrer ainda por causa da pandemia, com exceção de um país, a China. A China se recuperou daquele tombo lá no começo do ano. E os analistas dizem que ela vai ser a única grande economia do mundo que vai crescer em 2020. Observem esse gráfico aqui. É o gráfico do PIB em relação ao primeiro trimestre do ano. Ou seja, esse gráfico é o do segundo trimestre do ano. E no segundo trimestre desse ano, o único país que cresceu foi a China. Cresceu 11,5% em relação ao trimestre anterior, que foi o primeiro trimestre do ano. Olhem aqui o Brasil quanto caiu. Caiu 9,7%. Ou seja, oitavo ano, a China foi do maior tombo econômico para o maior crescimento econômico só na primeira parte desse ano. É assustador. E a gente tem que ficar de olho no que acontece com a China, porque o que acontece lá influencia a economia do mundo inteiro.
E o que eu posso dizer para vocês é que nas próximas décadas nós ainda vamos ouvir falar muito desse país. Estudem esse tema, é muito interessante. China é um negócio muito deslumbrante da gente estudar. E obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.